Olá, meu nome é Larissa Bruna de Almeida, sou integrante de um grupo de trabalho acadêmico formado por 6 alunos, dos polos de Salto e Fernandópolis, do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp. Essa apresentação tem como objetivo compartilhar o nosso trabalho de conclusão de curso, o TCC. Esse trabalho foi desenvolvido no formato de artigo com o título de Educação Matemática Inclusiva, Desafios e recursos para o ensino de matemática para deficientes intelectuais. O trabalho foi dividido em introdução, sobre a deficiência intelectual e o déficit cognitivo, diagnóstico clínico, visão social e escolar da deficiência e déficit cognitivo, um breve resumo sobre a educação dos indivíduos com deficiência no Brasil, o desafio da educação matemática inclusiva, recursos inclusivos para o ensino de matemática e considerações finais. A introdução deste artigo trata sobre as dificuldades no ensino-aprendizagem dos conteúdos matemáticos, em especial para alunos com deficiência e as dificuldades para a inserção das pessoas com deficiência nos ambientes escolares. As escolas devem proporcionar aos alunos, indistintamente, condições para que todos possam ter direito à educação. Porém, ainda há algumas dificuldades na garantia desse direito, como a falta de profissional especializado para auxiliar os alunos deficientes. Dificuldade essa que, inclusive, gerou interesse pelo tema. O objetivo desse trabalho é auxiliar profissionais da educação matemática especial no desenvolvimento e aprendizagem de maneira lúdica e integrada. Olá, sou Jean Francisco Parreira e irei explanar sobre o capítulo 1 desse TCC. Esse capítulo foi dividido em sobre deficiência intelectual e déficit cognitivo e diagnóstico clínico, visão social e escolar da deficiência e déficit cognitivo. Primeiramente, vamos entender melhor a diferença entre deficiência intelectual, DI, e déficit cognitivo, DC. A deficiência intelectual está relacionada às pessoas com limitações no funcionamento e nas habilidades cognitivas como comunicação, socialização e autocuidados. Limitações essas que tornam o desenvolvimento e aprendizagem mais lentos. E o déficit cognitivo está relacionado a uma associação de alterações na capacidade de absorver, processar, memorizar e transmitir informações, afetando algumas funções mentais básicas como raciocínio, linguagem, aprendizagem, percepção, entre outras. Nesta apresentação, trataremos os termos deficiência intelectual e déficit cognitivo como um só, pois entendemos que ambos afetam a aprendizagem. Para alunos com deficiência ingressar nas escolas brasileiras, é necessário um diagnóstico clínico. Porém, muitas vezes, esses diagnósticos são realizados por um ou dois profissionais, e não um corpo clínico multifuncional, que poderia auxiliar no desenvolvimento do aluno. Nos diagnósticos clínicos, muitas vezes faltam apontamentos de apoio, que poderiam auxiliar a família e os profissionais da educação na socialização e nos preparativos das atividades escolares. Na falta dos diagnósticos, como apontamentos de apoio, e falta de profissionais especializados para atendimento dos alunos com deficiência, muitas vezes as escolas atribuem notas para que esses alunos consigam fechar os ciclos escolares, sem se preocupar com a inclusão deste aluno em sociedade, sem oportunidade de aprendizado e reflexão como qualquer aluno. Olá, sou Luiz Carlos Amorim e vou comentar sobre o capítulo 2, intitulado como Um breve resumo sobre a educação dos indivíduos com deficiência no Brasil. Neste capítulo, vamos elencar fatos históricos sobre a educação de deficientes no Brasil. A primeira referência de iniciativa educacional ao indivíduo com deficiência é na forma tutorial pelo médico José Francisco Sigaldi, que assistia à filha cega do imperador Pedro II. Em 1957,
houve a Campanha para a Educação do Surdo Brasileiro, ligado ao Instituto Nacional de Educação de Surdos. A Campanha Nacional de Educação e Reabilitação de Deficientes da Visão é de 1958 e estava ligado ao Instituto Benjamin Constant. Em 1960, tem-se a Campanha Nacional de Educação e Reabilitação de Deficientes Mentais, instituída por influência de movimentos liderados pela Sociedade Pestalozzi e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. A Portaria Interministerial número 477, de 1977, estabeleceu diretrizes básicas para a ação aos ainda nomeados como excepcionais, onde recomenda a necessidade de um diagnóstico para afirmar a necessidade de atendimento especial de caráter preventivo e corretivo. Surge em 1986, por meio da Portaria Senesp-MEC número 69, a primeira menção ao termo portadores de necessidades especiais. Em 1994, surge a Declaração de Salamanca, uma resolução das Nações Unidas criada com o objetivo de equalizar oportunidades para pessoas com deficiência e guiar ações e políticas e práticas em educação especial dos governos, organizações internacionais ou agências nacionais de auxílio, organização não governamental e outras instituições. Surge com o parecer 17 de 2001 e conseguinte a resolução número 2, que rege as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica. Em 2009, o parecer CNE-CEB número 13, referente às diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado na educação básica, modalidade educação especial. Olá, sou Luiz Carlos Silvério de Souza e vou falar sobre o capítulo 3, o desafio da educação matemática inclusiva. Os processos de aprendizagem da matemática são influenciados por diversos fatores: habilidades cognitivas e linguísticas, estratégias de aprendizagem, experiências extraescolares, situações reais, nível socioeconômico dos educandos, entre outros. A apropriação do conteúdo matemático depende do contexto em que o aluno está inserido, sua capacidade de comunicação, suas relações interpessoais, que possibilitam o processo de elaboração e reelaboração de sentidos que organizam e integram sua atividade psíquica. O desenvolvimento dos alunos com deficiência intelectual é consideravelmente difícil, um verdadeiro desafio. Ainda persiste a falsa ideia de que o aluno com algum tipo de deficiência ou déficit é considerado incapaz de aprender e que não cabe responsabilidade às escolas nesse processo, uma vez que elas buscam um padrão de aluno ideal, acreditando-se que o aluno com algum tipo de deficiência ou déficit não tem condições, aptidões ou maturação suficiente para aprender dentro dos padrões da escola. A superação, ou pelo menos a amenização desse desafio, demanda conteúdos que valorizem o conhecimento e o compartilhamento das experiências individuais de alunos com e sem deficiência. É preciso que o professor de matemática estimule entre os alunos a inteligência, aplicando a matemática inclusiva e integrativa, proporcionando a equidade de oportunidades com metodologias e recursos adequados que criem possibilidades reais e concretas para o desenvolvimento individual e aprendizagem. Esse estímulo precisa ser planejado e intencional, pois é inútil sugerir inúmeras práticas de multiplicação para alunos com DI usando exercícios complexos, se eles ainda não compreendem a estrutura da tabuada, por exemplo. Nem todos os alunos que apresentam deficiência intelectual chegam a assimilar as operações de multiplicação e de divisão e a compreender seu sentido. Ações pedagógicas que têm como objetivo o desenvolvimento lógico-matemático de seus alunos são mais significativas quando as atividades de aprendizagem são mais próximas aos interesses e experiências vivenciadas pelos alunos. Olá, eu sou a Giovana Martins Paro e irei expor o capítulo 4, intitulado Recursos Inclusivos para Ensino de Matemática.
O professor que trabalha com alunos com deficiência precisa organizar suas atividades conforme o potencial cognitivo de cada um, pois cada aluno tem suas singularidades. As atividades não podem ser organizadas de forma genérica. O professor deve englobar o atendimento educacional equitativo, utilizando instrumentos diversos como os materiais manipuláveis e a tecnologia. Propor aulas motivadoras é uma prática pedagógica que contribui para inserir o aluno no mundo social, cultural, científico, pois todo ser humano, incondicionalmente, tem o direito à inclusão. O uso de material manipulável nas aulas de matemática, como o uso de ábaco, fichas sobrepostas, material dourado, calculadora, entre outros, contribui para o aprendizado dos conceitos matemáticos com mais facilidade, pois, por meio deles, os alunos constroem ideias e procedimentos matemáticos, possibilitando uma aprendizagem ativa. O ábaco, que é um material muito antigo usado para ensinar a ordenação numérica, sistemas de numeração de posição e a realizar cálculos de adição e subtração com reservas, permite aos alunos compreender algoritmos tradicionais. O material dourado, recurso com grande potencial didático, planejado para auxiliar na aprendizagem matemática de alunos com deficiência e transtornos específicos da aprendizagem matemática, pode ser utilizado para que os alunos compreendam a organização do sistema decimal, as trocas de unidades por dezenas, composição e decomposição de números e nas 4 operações fundamentais. Já os recursos tecnológicos, que influenciam beneficamente o desenvolvimento intelectual dos alunos, são fonte de informação e instrumento de construção do conhecimento. O uso de realidade virtual com fins educacionais apresenta diversas vantagens, sendo que essa tecnologia pode atender às necessidades de pessoas com diferentes níveis de alfabetização, linguagem, capacidades físicas e cognitivas. O uso de tecnologias computacionais na educação especial visa o desenvolvimento cognitivo e a educação de alunos com deficiência, se opondo a métodos tradicionais empregados na educação. O tangram, um quebra-cabeça utilizado na montagem de figuras, constituído de 7 peças, é um recurso lúdico que contribui para o desenvolvimento da capacidade de concentração, coordenação e orientação espacial na formação dos alunos, em especial do aluno com DI, que muitas vezes não consegue construir abstratamente formas com as figuras geométricas. Seu uso possibilita a criação e montagem de muitas figuras geométricas, imitando animais, plantas, pessoas, objetos, letras, números e etc. Por fim, temos o dominó, um recurso que, se bem direcionado, propicia um desenvolvimento absoluto e dinâmico nas áreas cognitivas, afetiva, linguística, moral e motora, contribuindo para a construção da autonomia, criticidade, criatividade, responsabilidade, cooperação e desenvolvimento social dos alunos. É fácil de jogar, popular, é uma boa opção de atividade para desenvolvimento lógico-aritmético. A utilização de jogos e materiais concretos no cotidiano escolar traz a possibilidade de pensar a educação numa perspectiva criadora, autônoma e consciente. Olá, meu nome é Flaviane Barbosa Diniz e eu falarei sobre as nossas considerações finais. A história do indivíduo com deficiência intelectual e déficit cognitivo, com o passar do tempo, está deixando de ser tratada pela integração e passando a ser conduzida de modo a garantir ao deficiente intelectual os mesmos direitos de uma pessoa sem deficiência. Mas a precariedade no momento do diagnóstico, a falta de políticas públicas e a pouca mão de obra especializada são desafios a serem superados pelas autoridades no âmbito da educação escolar. Estimular o desenvolvimento lógico-matemático, propondo atividades de aprendizagem próximas aos interesses dos alunos, com base nas experiências vivenciadas por eles, a utilização de materiais concretos, somados às novas tecnologias, como a realidade virtual, contribuem para a inclusão desses indivíduos no ambiente escolar. A missão de ensinar matemática aos alunos com alguma deficiência intelectual necessita de muito empenho e de sólidas metodologias. Todos os profissionais envolvidos na educação, principalmente os professores, precisam compreender que a matemática não é um conhecimento preso ao contexto escolar. Ao contrário, é elemento da cultura e a atuação do professor deve ter essa cultura como primeira e mais importante referência. Esperamos que esse artigo possa contribuir
com o enriquecimento de técnicas e metodologias de ensino de matemática aos alunos com DI, uma vez que esse trabalho tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento e aprendizagem de maneira lúdica e integrada desses alunos.